Oi, estava aqui lendo uma norma técnica e sabe de uma coisa? Essas normas técnicas são muito importantes para nós que trabalhamos na indústria. Sem elas poderia se criar uma grande confusão. Por isso, vale a pena prestar atenção na nossa teleaula de hoje. Você vai ver como foi o início da normalização no nosso país com a criação da ABNT. Vai ver também como foi que surgiu o Sinmetro e outras instituições normalizadoras. E vai saber quais são os principais tipos de normas utilizadas no Brasil. A nossa reportagem vai ter muita coisa para descobrir nessa teleaula, hein? Vamos ver que novidades eles têm para você. (1940) A nossa reportagem deve começar em 1940, pois nessa data é que foi fundada a ABNT. ABNT, você sabe o que é isso? A ABNT é a sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas e ela foi fundada em 1940 por uma iniciativa de um grupo de técnicos e engenheiros brasileiros. A fundação da ABNT marca o início da normalização no Brasil. Você quer ver os tipos de normas que são elaboradas, aprovadas e registradas pela ABNT? Dá só uma olhada. A ABNT faz os seguintes tipos de normas: de classificação, de especificação, de método de ensaio, de procedimento, de padronização, de simbologia e de terminologia. É muito tipo de norma, não é? Por isso, é melhor a gente continuar a nossa reportagem na própria ABNT. Mas enquanto isso, você vai conhecer uma outra instituição, o Sinmetro. Já ouviu falar nele, não ouviu? Ô, Titão, você já ouviu falar no Sinmetro? Já. É o Sinmetro que credencia as instituições de normalização. Tô certo? É isso aí. Queria ter um filho assim, eu. O Sinmetro é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do nosso país. Desse sistema fazem parte o Conmetro, que é o conselho que traça as políticas, e o Inmetro, que é o Instituto Operacional. Poxa, mas é muita burocracia, mestre Silva. Muita teoria, muita sigla. Mas essas entidades foram criadas em 1973, na época do Brasil Grande. Recentemente a coisa ficou mais descentralizada, ficou mais ágil, entende? Eles criaram o CNN. CNN quer dizer Comitê Nacional de Normalização e funciona desde 1992. Agora, Tito, não vai confundir com aquela rede de televisão americana não, hein, rapaz? CNN aqui no nosso caso é o comitê que estrutura todo o Sistema Nacional de Normalização hoje em dia. Tudo bem, mestre Silva. Mas como é que funciona isso na prática? A ABNT é uma entidade privada que coordena a elaboração de normas no Brasil. O Inmetro é um órgão público que confere os produtos para ver se eles estão dentro das normas. E você, tá entendendo? Olha, não se preocupe em pegar tudo agora não. Isso aí tá tudo no seu livro. O importante nessa teleaula é você ter uma ideia de como as normas são feitas no nosso país e como elas são aplicadas na prática. Na verdade, se você for ver cada tipo de atuação da ABNT na vida brasileira, a gente não terminaria esse programa hoje, porque a ABNT cria normas para tudo que é atividade produtiva, seja na mecânica, na petroquímica, na agricultura, nos bancos, no turismo, na informática. Todos esses setores têm que seguir normas técnicas para produtos e serviços. E essas normas são elaboradas pela ABNT. Mas uma coisa legal para você ver nesse programa é que tipos de normas são essas, não é mesmo? Aliás, o nosso repórter deve estar investigando justamente isso na reportagem que ele está fazendo lá na ABNT. Oi, nós estamos aqui na ABNT para mostrar para o pessoal do Profissionalizante alguns exemplos daqueles tipos de normas que são feitas aqui. Agora, só para refrescar a sua memória, nós vamos apresentar mais uma vez os 7 tipos de normas.
7 tipos de normas da BNT são estes: normas de procedimento, normas de especificação, normas de padronização, normas de terminologia, normas de simbologia, normas de classificação e normas de método de ensaio. Agora vamos às normas de procedimento, ou seja, as normas que indicam a maneira certa de empregar materiais e produtos, executar cálculos e projetos, instalar máquinas e equipamentos e realizar o controle dos produtos. Pô, Cosme, as normas de procedimento são bem importantes. Dá um exemplo para a gente. Um exemplo de norma de procedimento é a NBR 6875. É a norma que diz as condições exigíveis e os procedimentos de inspeção que deve ter um fio de cobre de seção retangular como esse aqui. Interessante. Tá, mas agora vamos a outro tipo de norma, as normas de especificação. São elas que fixam os padrões mínimos de qualidade dos produtos. Cosmo, dá um exemplo para a gente. A norma de especificação NBR 10105, como essa aqui, é ela que especifica a fabricação de fresas de topo, como aqui. Interessante também, mas vamos ver outros tipos de normas feitas pela ABNT. As normas de padronização fixam as formas, dimensões e tipos de produtos. Por exemplo, a norma NBR 6415 padroniza as aberturas de chaves como essa. Vamos lá, há mais um tipo de norma, as normas de terminologia. As normas de terminologia definem com precisão os termos técnicos aplicados a materiais, máquinas e peças. Olha um exemplo. A norma NBR 6176 define os termos que a gente usa para identificar as partes de uma broca como essa. Bom, pedi para o nosso amigo Cosmo, aqui, técnico da BNT, para dar mais um exemplo, agora de norma de simbologia. As normas de simbologia estabelecem aqueles simbolozinhos, quer dizer, as convenções gráficas que são usadas para representar os esquemas de montagem, circuitos e componentes. Cosmo, dá um exemplo para a gente. Um exemplo é a norma NBR 5266, que define os símbolos gráficos de pilhas, acumuladores, baterias, usados em desenhos de circuitos elétricos. Bom, agora vamos a outro tipo de norma, as de classificação. As normas de classificação ordenam, distribuem ou subdividem alguns conceitos da produção. Um exemplo dessa norma é a NBR 8643, que classifica produtos de aço pelo estágio de fabricação, pelo processo de fabricação e pelo produto acabado. Chegamos ao último tipo de norma, as normas de método de ensaio. As normas de método de ensaio determinam a forma de verificar a qualidade da matéria-prima ou de um produto pronto. Cosmo, dá um exemplo para a gente. Um exemplo é a norma NBR 8374, que determina as condições para realizar ensaios de avaliação que vão apontar a eficiência e a qualidade de um medidor de energia como esse aqui. Como você viu aqui na BNT, a elaboração de normas como essa é fundamental para a indústria brasileira. Mas não pense que as normas vivem para sempre. As normas também envelhecem, de tempos em tempos elas precisam ser examinadas. Quer dizer, normalização é um negócio tão sério, que nem as próprias normas escapam dela. É verdade. De 5 em 5 anos, a ABNT examina as normas técnicas brasileiras. Isso porque o avanço tecnológico muitas vezes exige a revisão da norma. Ah, e por falar em revisão... E atenção! Se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como surgiu a primeira instituição privada brasileira de normalização, a ABNT. Você viu também como evoluíram as instituições de normalização do governo, como o Inmetro e o CNN, e viu como elas complementam o trabalho da ABNT. E na nossa reportagem na ABNT, você conheceu os principais tipos de normas técnicas e teve exemplos de como elas são aplicadas na prática. Bom, deu para você ter uma ideia da evolução das normas técnicas na nossa indústria. Mas na próxima tem mais. Nós vamos ter a última teleaula desse módulo de normalização aqui no Profissionalizante. Portanto, dá uma boa estudada no seu livro e até lá. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 queremos ouvir você.
Queremos saber como você está acompanhando as nossas aulas, aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue aí uma caneta e anote o endereço para você mandar suas impressões e sugestões para o Telecurso 2000. Pegou? Então anota aí. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20-001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.